e agradecer a Deus pela presença de vocês, pela companhia de vocês, pelo fato de vocês estarem sempre, né, me incentivando, sempre impulsionando, fazendo com que eu cada vez mais busque e procure conhecer mais esse mundo nosso da educação. Falo nosso porque eu sou apaixonada por esse mundo da educação, para poder estar partilhando com vocês, conversando com vocês por esse meio tão fantástico que é o meio, que é a internet, não é? Isso aqui é um mundo maravilhoso para nós. Sabendo usar é maravilhoso. Outra coisa, eu tenho para falar para vocês é o seguinte: eu tenho um curso lá na Hotmart que vai falar sobre planejamento anual. Então, quem já adquiriu o curso, graças a Deus, gostou do curso. Quem tem dúvida pode perguntar, quem adquiriu e ainda tem dúvida com relação ao curso, pode perguntar. E esse curso permanece lá na Hotmart. Todos os vídeos têm lá o link que você pode acionar. Ele é muito bom. Inclusive, hoje eu acrescentei bônus. Ele tem mais uns 5 bônus para quem for fazer o curso. E além dos bônus, se quiserem tirar dúvida, pode deixar, tem a parte dos comentários que vocês podem deixar, tá? E você pode fazer o curso a hora que você quiser, quando você quiser, dentro da sua casa, tá? Oi, Rô. Ah, obrigada, Rô. A Rô fez. Mas pode fazer, você tem 1 ano para fazer o curso. Se você quiser também, tem muito material. Só pedir o material que eu mando também por e-mail. Então, fica a critério de vocês. Oi, Maria José, lá de Alagoas. Seja bem-vinda, amor. Muito obrigada pela sua presença. Outra coisa também que eu preciso falar para vocês é o seguinte: eu preciso que o meu canal cresça e dependo também de vocês, não é? Então, que vocês compartilhem os vídeos, que vocês comentem, principalmente, tecem bastante comentários. Eu quero agradecer muito, mas muito. Gente, eu estou tão feliz porque eu pedi outro dia a vocês que comentassem, muitas professoras comentaram, não é? E eu prefiro que comente lá no setor de comentários dos vídeos do que comigo no WhatsApp, porque no WhatsApp vem muito comentário, mas eu preciso daqueles comentários lá nos vídeos, porque assim o YouTube vai entender que é um conteúdo de relevância e vai continuar distribuindo para os outros professores, tá? Então, é mais uma coisa que eu quero pedir a vocês. Outra coisa é a seguinte: eu estou preparando um curso gratuito, porque ele, a princípio, ele vai ser gratuito. Um curso gratuito. Ele é todo dentro, alinhado, é para estudar mesmo alfabetização dentro da BNCC, porque dentro da BNCC tem um setor ali, tem uma parte que vai falar alfabetização, especificamente a alfabetização dentro da BNCC. De repente, você está hoje com os bebês lá no berçário, mas de repente, se você pode pegar um outro horário como alfabetizadora, pode trabalhar em uma outra escola como alfabetizadora. Então, hoje você está trabalhando numa creche, mas quem sabe amanhã você vai estar trabalhando, servindo ou trabalhando na mesma instituição, mas como alfabetizadora. Então, a gente precisa aprender, e aprender não ocupa espaço. Então, eu vou lançar esse curso e dentro de, inclusive vai ser na primeira semana, vai começar na primeira semana de novembro. E esse curso, ele será de 4 aulas, e essas 4 aulas, elas serão gravadas ou ao vivo, vai ainda depender da minha disponibilidade por causa do lançamento que vai ter. E vou mandar para vocês o seguinte: vocês vão ter direito a receber o certificado das horas aulas, porque vai ter ainda um material que vai ser enviado antes.
E esse curso, a primeira turma, gente, vai ser gratuito, vocês não vão pagar nada, vocês vão receber um certificado dele. Mas para você receber o certificado, gente, vocês vão ter que fazer uma avaliação do curso e mandar um, a avaliação dentro de um envelope com um outro envelope, com selo, endereço direitinho, para eu enviar o seu certificado de conclusão do curso, que vai valer nota. As aulas vão valer nota. Não vai ser um curso que você vai fazer assim aleatoriamente, vai lá e pega, vai lá simplesmente imprime um certificado. Não, esse curso você vai demonstrar o seu conhecimento, você vai ter que ou assistir às aulas, e as aulas não vão ficar gravadas. Agora, como que você vai participar do curso? Essa turma que eu vou fechar, vai ser uma turma que eu vou fechar no WhatsApp, mas eu vou dar aula no YouTube. Então, eu vou dar aula desse canal. Porém, eu vou dar aula, ela vai ser aberta na hora, vai ser aberta para quem quiser, tá? Mas só vai receber o material e só vai receber o certificado quem participar das aulas e quem também enviar a avaliação que será enviada para eles no final do curso com o selo, o envelope selado. Aí você vai receber, sim, o seu certificado. Esta ideia, gente, eu peguei do professor Geraldo Peçanha, porque eu sou, além de ser apaixonada por ele, eu peguei dele, por quê? Porque eu estou cansada de ver cursos na internet, cursos que você faz, igual eu tenho mesmo na Hotmart, um curso que você vai lá, compra o curso, você nem assistiu a todo, você vai lá e pega o certificado de 40 horas. Esse curso, não, para você ter o certificado, você vai precisar estudar. E o que eu acho interessante é isso, quando você estuda, você aprende mesmo, não é fazer um curso por fazer. É fazer um curso com investimento, você vai investir no seu conhecimento. Está cheio de professor comprando curso aleatoriamente. Mas não é comprar curso, é comprar o curso e estudar. Por isso que as aulas vão ser, na sua maioria, ou eu pretendo, eu não vou falar que eu vou dar aula ao vivo, porque eu não sei o que pode acontecer. Mas a minha pretensão é dar aula para vocês, igual eu estou fazendo aqui agora, ao vivo. Por quê? Assistiu? Bem, não assistiu? Vai perder o conteúdo, mas agora, se você perder o conteúdo, eu não posso fazer nada. Pô, a única coisa que eu posso fazer é providenciar que você receba o conteúdo depois, mas não vou deixar gravado no YouTube. Mas o mais importante é que você tenha a aula, tenha o material que vai receber o material com antecedência para fazer a avaliação e receber o seu certificado com conhecimento, um certificado com mérito, porque você vai ter conhecimento daquilo que vai ser falado, daquilo que vai ser estudado. Então, é alfabetização dentro da BNCC. Chega de falar sobre isso, porque você está aqui para quê, não é? Para quê? Porque, também eu tenho que falar o seguinte, chega entre aspas, porque esse curso depois eu vou formar uma outra turma, mas a outra turma vai ter que pagar por ele. Então, depois eu vou colocar para vocês direitinho lá no nosso meio de comunicação, que é o WhatsApp, como você se inscreve, como eu vou ter o controle seu dentro do curso e os detalhes. Hoje eu só vou falar que vai haver esse curso mesmo, tá bom? E para você é gratuito, tá? É um direito seu e é um dever meu ter essa graça de poder fazer esse curso, daí dar esse curso para você, tá bom? Muito bem. O nosso assunto hoje é a prática pedagógica do berçário. Hashtag, quem é que está aí no berçário? Quem é que trabalha com berçário, com creche aí? Escreve aí para mim, hashtag sou eu, Fatinha. Escreve aí para mim. Por quê? Eu quero saber com quem que eu estou falando, não é? Quantas pessoas tem aí que trabalham com o berçário, que trabalham com a educação infantil, e o que que você mais, as dúvidas que você tem com relação ao berçário, as ações, as atividades que ocorrem dentro do berçário, não é?
hashtag berçário, hashtag Fatinha trabalho no berçário, hashtag eu sou do berçário. Escreve aí para mim, tá bom? Aí, muito bem, gente. Olá, Juliana, trabalha na creche municipal de Porto Alegre. Parabéns, Juliana. Muito bem. Boa noite. Hashtag sou eu, Sônia. Muito bem. É isso aí, gente. Nós vamos interagir. Nós não estamos aqui apenas para escutar, nós vamos interagir. Parabéns. Então, se você trabalha numa creche com berçário, eu vou primeiro falar para você, vamos fazer uma análise assim, eu como analista pedagógica, eu já tive a oportunidade de visitar várias creches. Eu vou falar o que eu vi e vou falar do que eu vi de creches que realmente deve ou que poderia e deve acontecer. Tem creche. Eu cheguei na creche para acompanhar um trabalho do início da manhã até o final. A partir do momento que recebe aquela criança, eu acompanhei uma criança o dia todo, né? Desde a hora que receberam a criança até o final dela no horário dela ir embora. E ao acompanhar aquela criança, o meu objetivo era observar o trabalho daquela creche, como que aquele trabalho, como funcionava, qual é a dinâmica da creche, qual era a dinâmica da creche. Isso já tem que já tem uns 4, 5 anos que eu fiz isso, esse trabalho. E observando lá, foi uma creche pública, chegou um menininho lá, e esse menininho, ele chegou com uma mãe aparentemente novinha. E essa mãe chegou, entregou a criança na portaria para um funcionário, e essa servidora levou a criança para a professora que estava lá na sala. A funcionária da portaria não falou nada com a mãe simplesmente entregou a criança como se estivesse entregando uma coisa, pondo num depósito. Pronto. E quando ela foi lá para dentro, eu já estava lá. Eu entrei na sala, entrei com a criança, mas não é entrando na sala para a professora. Eu fiquei fora, assim, observando que a criança foi conduzida até a sala. Chegando na sala, essa criança devia ter uns 7, 8 meses, mais ou menos. Lá na sala, a sala era uma sala branca, com uns enfeitinhos na parede, e os berços, tinham 5 berços, 5, 6 berços, mais ou menos. E logo essa criança foi chegando e foi colocada no berço, enquanto a professora estava correndo, escrevendo, e fazendo, e acontecendo, a criança foi colocada no berço sem receber nenhuma interação, sem receber nada. A professora só falou assim, oi, amor, não sei o que, tá, e tchum, colocou o menino no berço, e o menino ficou lá. Eu fiquei observando que aquela criança chegou lá, era mais ou menos umas 7, poucas, 7:30, mais ou menos. Quando foi, e nisso, ia chegando as outras crianças, os outros bebês, e a mesma coisa. Então, cada bebê ficou no seu compartimento, é como se fosse um depósito, você chegando e colocando as crianças ali, a professora resolvendo outros problemas, conversando com fulano, conversando com ciclano, tinha uma pessoa para ajudá-la, que é, né, no caso, uma monitora. A monitora chegava, ficava olhando a mochila das crianças para ver se tinha alguma coisa, algum recado, alguma coisa da mãe, e a criança ficava lá no berço, umas chorando, outras. E eu fiquei observando aquilo. Passado meia hora que as crianças chegaram, todas elas chegaram, aí veio uma outra senhora com a mamadeira, com as mamadeiras. Chegou com as mamadeiras e tem criança que tinha mamado em casa, não mamou, né? Então, e tinha criança que tomava café, comia biscoito e tal, outras não. E essa criança especificamente, ela não tinha mamado em casa e estava com fome. Só que ela não sabia, ela não mamava sozinha, ela precisava de uma pessoa para ajudar a segurar a mamadeira.
Ali tinha outras crianças que algumas já seguravam a sua mamadeira, outras não. Tinha bebezinho menores que não segurava a mamadeira, mas tinha outros que sim. E essa criança especificamente, assim, estava lá brincando, ela ficou mordendo, tentando, mas ela não conseguia segurar a mamadeira. O que aconteceu? Ela começou a entornar o mingau no leite, no berço, a professora veio. Eu já falei, essa não é hora de você brincar, é hora de mamar. Deitou a criança, colocou a mamadeira na boca da criança e deixou a criança, a mamadeira cai de novo. O menino levanta, senta, chora. E nisso, depois que ela viu que o menino estava chorando muito, os outros já estavam comendo, mamando e comendo os biscoitos. Ela veio, pegou o menino e falou assim: Nossa, mas esse menino é muito carente, meu Deus do céu. E sentou o menino e deu uma mamadeira ao menino. Então, eu fiquei observando. Depois que deu uma madeira às crianças, que eles comeram, o menino já estava chorando. Aí ele parou de chorar, se sentiu satisfeito. Eles foram para o pátio. Chega lá no pátio, gente, sem mentira nenhuma. Eu estou falando isso, eu não sei se vocês conhecem essa realidade. Se conhece, hashtag eu conheço essa realidade, Patinho. Aí, chegando no pátio, o pátio era de cimento grosso. Quer dizer, o local totalmente inadequado, mas isso não quer dizer que a gente não possa usar a nossa criatividade para oferecer um certo conforto para as crianças. As professoras foram, né, levaram um colchonete, colocaram lá colchonete para esses bebês. Mas, quando eu vi a bacia de brinquedo que elas levaram para os meninos, gente, é boneco estragado, é trem sem cabeça. Trem é porque eu sou mineira. É boneco sem cabeça. E assim, aquelas coisas acabadas, detonadas, assim. Parece que fizeram uma campanha de brinquedo usado e puseram os piores brinquedos para aquelas crianças. E sem sentido. Mas puseram na mosca, criança brinca, porque a criança brinca de qualquer jeito. Então, muito bem, Joana. Boa noite para você, amor. E aí, o que ocorre? As crianças ficam ali chorando, tal, brincando, algumas brincando, e o sol esturricando. Passado um tempo, é hora de voltar com as crianças. Por quê? Elas vão voltar com as crianças para dar um lanche, para fazer uma atividade com as crianças. Aí elas levam as crianças para fazer uma atividade, ou para brincar, mas as crianças, uma faz cocô, outra faz xixi, aí uma sai correndo para levar a mim para trocar, outra. É aquele transtorno. Vocês conhecem alguma creche desse tipo? Hashtag conheço uma creche assim. Então, até nesse momento, eu não vi uma atuação pedagógica dos professores com essas crianças. Quer dizer, com esses bebês. Eram 2 pessoas para cerca de 8 bebês no máximo. Tinha bebê de 5 meses, bebê de 7 meses, de 8 e o restante de 1 ano, 1 ano e 2 meses no máximo. Então, as crianças estavam ali para serem trocadas, cuidadas. Quando foi a hora do almoço, gente, todas as crianças foram almoçar juntas. Tinha criança que não estava com fome, tinha criança que estava com sono. Esse menino que eu estava observando, ele estava com fome, mas morto de sono também. A professora queria que ele comesse sozinho, mas ele não sabia comer sozinho, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e não sabia comer sozinho, e ele com fome. E aquela fila de crianças no cadeirão, fora as outras crianças de outras turmas, todo mundo junto, e aquele negócio todo, e as professoras dando comida, dá comida fulano, e aquela gritaria, vem dar comida fulano aqui, enfia a colher na boca de um, enfia a colher na boca do outro, não existe uma ação pedagógica nesse momento. Vocês conhecem alguma creche assim? Hashtag conheço, coloca aí. Aí, depois
depois, todo mundo vai dormir. Ninguém fica acordado, ninguém pode ficar acordado. Leva todo mundo para lá, para o quarto, vai trocar todo mundo, dá banho todo mundo, e todo mundo é hora de dormir. Eles têm que dormir, porque é o momento, é a hora de dormir. Tem criança que não quer dormir, mas tem que dormir, porque está escrito ali, hora do bebê dormir. Eles vão dormir até 2 horas. Então, eles dormem de 11h30 até 2h30, que é o horário das crianças dormirem, todas dormirem. Tem criança que não quer dormir. Ela não vai dormir naquele horário. Não é o horário dela dormir. Mas ela tem que dormir. Depois que deu 12h30, todo mundo, mesmo quem está dormindo e quem tem, é hora de acordar. Então, vai acordar. E aí vai fazer uma atividade com os meninos. Mas aí, no meio da atividade, não existe uma atividade programada para atender a criança, mas é uma atividade programada para atender um objetivo da instituição. Aí é uma atividade que vai escolarizar esse aluno, essa criança. Quando dá por volta de 4h30, volta com as crianças para a sala, e os meninos comem biscoito, o menininho que não comeu direito com fome, querendo mamar, ele, sem querer, ele mama aquela mamadeira e quer mais, porque está com fome. A professora não dá atenção, porque acha que já está esganado demais. Na hora do almoço, ele não almoçou direito, porque ele chorou, ele estava com sono. E aí, chega o horário de ir embora, a mãe vem buscar, pega o menino sem cumprimentar, sem dar um beijo, sem dar um abraço no menino, o menino doido querendo a mãe, e a mãe pega o menino e vai embora com o menino. Aí a professora, ele alimentou muito bem, ele dormiu direitinho, ele chorou só um pouquinho e pronto, e entrega a caderneta e vai embora. Chegando em casa, a criança, a mãe nem olha muito bem para a criança é mais cuidada pela avó, enfim. Essa criança, gente, ela foi para uma creche cujo objetivo é a educação ou foi para um depósito de criança? Essa é uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Hashtag, o que vocês acham? Aí, provavelmente, eu pensei, me incomodou aquilo me incomodou a tal ponto que eu fui ver uma creche de uma escola particular. Como funciona? Olha, gente, e eu fui ver essa escola particular porque falaram comigo que era modelo. Então, uma escola modelo. Eu fui chegando lá e fui ver como funciona. E acompanhei todos os passos. Quando a criança chega, a mãe, ela não para na porta. Ela vai até a sala levar a criança. Quando chega na sala, a criança é recebida com alegria. A sala tem os cantinhos, aonde tem um espelho, tem os brinquedos pendurados, e não é brinquedo rico, chique, não. Brinquedos de sucata, tampinhas penduradas, latinhas penduradas, brinquedinhos, todos essas sucatas que a gente transforma em brinquedos, tudo penduradinhos, para estimular as crianças. Até pneu com proteção tinha lá para as crianças que não conseguem sentar direito, tinha lá. Olha, a professora perguntou como é que foi, como é que ele passou a noite, como é que está tudo bem com a senhora, né? Não foi entregue a professora. Aí, na hora que a moça ia embora, sem dar um beijo no filho dela, falou assim: ô mamãe, dá um beijinho no seu filhinho, despede dele. Aí que a mamãe até lembrou de dar um beijo no filho, porque ela ficou entretida conversando com a mulher e ia embora sem cumprimentar. Mas olha bem, a professora teve, além de acolher com amor, com carinho essa criança, preparou o ambiente. A criança não foi para o chiqueiro, presta atenção, gente. A criança não foi para o chiqueiro. Ela foi para um lugar aonde ela poderia interagir com os outros coleguinhas, porque ela estava num lugar onde ela poderia ir escolher onde ela queria
ir para o espelho, pegar um brinquedo, subir em algum lugar. A sala estava apropriada para que essa criança pudesse interagir com outras crianças e a professora, uma única professora, estava ali recebendo aquelas crianças. Enquanto ela recebia as crianças, a auxiliar dela, inclusive nessa escola, são 12 crianças para cada para o berçário. E enquanto essas crianças estavam com essa professora que ela interagia com elas, a monitora estava anotando e conversando para ver se estava precisando de alguma coisa, saber se olhando a agenda, para informar a professora quem precisava de alguma coisa em especial naquele momento. Aí sim, depois, a professora vai e leva as crianças para o pátio. No pátio, lá estava lá os tapetes, levaram os colchonetes e os brinquedos para as crianças, baldinhos, levou brinquedos, bonecos, brinquedinhos para as crianças morderem, porque elas estão nessa fase, tudo que elas conhecem é para morder. Brinquedinho para morder, brinquedinho para elas manusearem, para elas sugarem, chuparem, porque tudo que elas vão conhecer, elas começam a conhecer o mundo através do tato, do paladar, não vou dizer paladar, mas elas mordem, elas querem morder, elas querem sugar, para conhecer o mundo, para conhecer as coisas. Então, nós temos que oferecer isso para ela. Então, lá no pátio tinha tudo isso, além de outras crianças brincando que interagia com elas. Então, tá aí a BNCC. Olha, tá aí a BNCC. Interações e brincadeiras. As crianças estavam ali. Enquanto as crianças estavam ali, a monitora ia lá, pegava uma criança, trocava. A monitora ia lá, falava que tinha um remédio para dar, já sabia que tinha que dar um medicamento, alguma coisa que a professora estava ali somente, entre aspas, facilitando e estimulando aquelas crianças ali. Passado o tempo do parque, né, do momento do parque, o que ocorre? Ao invés de pegar todas as crianças, levarem todas para as crianças para o mesmo local, sim, pega as crianças, vai fazer uma atividade com as crianças, mas tem criança que não quer participar de uma atividade de pintura, não quer fazer uma atividade, elas querem explorar outros campos, outros meios, elas querem dormir, elas querem fazer, fizeram cocô, precisa de tomar um banho. Aí, o que a monitora vai fazer? Vai fazer isso, ou a mesma professora. Mas esse banho não é um banho coletivo, como se você estivesse dando banho numa manada. Aí é dividido. A criança está sentindo necessidade, porque não quer dizer que ela está na creche que ela tem que tomar banho. Não! De repente, ela está na creche, ela passa o dia todo lá e nem toma banho. E vai tomar banho em casa. Mas isso não quer dizer que seja necessário. Mas se ela fez cocô, aí sim, a criança vai trocar a criança, vai dar um banho na criança, não é dar banho como se estivesse dando um banho numa manada. Vai lá, conversa com a criança, dá o banho na criança, não é? Então, olé, que pena. Minha também estava péssima agora mesmo. Então, veja bem, o ato de dar banho, o ato de cuidar, ele precisa ser pedagógico. E ele tem que ter intencionalidade. É nesse momento que você vai conversar com a criança, é nesse momento que você também vai interagir com essa criança. Então, professora, depois, as crianças, é o momento do horário do almoço dessas crianças, mas tem criança que quis dormir. Então, é respeitado o momento as crianças que querem dormir, de repente, umas 2 ou 3 crianças estão com sono, então elas vão dormir. Mas tem as que não estão com sono. Essas que estão com sono, elas vão ter atividade.
Então, elas têm atividade, elas têm o banho, elas têm a alimentação e as outras estão dormindo. Enquanto as outras. Olha bem, se você tem que dar almoço para 12 e se você der almoço para 5, não é muito melhor, não é muito mais fácil e não é muito mais tranquilo você organizar, estimular para que a criança tenha autonomia para ela alimentar sozinha, do que se você pegar 12 e ficar, ou 8 e ficar enfiando comida na boca dela. Outra coisa, lá na outra creche, o que, que era a comida? Arroz, feijão, carne moída e uma comida mais pastosa. E para as crianças, para os bebês, eram legumes amassados. Nessa outra, não. As crianças comiam, por exemplo, os legumes cozidinhos, eles amassavam, a professora amassava na hora para eles comerem, então eles percebiam, sentiam o que, que eles estavam comendo, e eles eram estimulados. E dá tempo de fazer isso se a instituição não te obrigar a fazer como uma manada. Não é hora, todo mundo vai dormir. Todo mundo tem que. Não, porque nós temos que respeitar. A BNCC fala isso, gente. Está lá na BNCC. E respeitar o quê? O direito da criança de conviver, o direito da criança de se expressar. Como eu vou deixar que a criança se expresse se eu não dou oportunidade a de se expressar, se eu tenho que colocá-la dentro de uma forma? Então, veja bem, depois que termina esse horário, deu 12h30, todo mundo já dormiu, todo mundo já acordou, não é? Aliás, tem até criança que ainda está dormindo. Mas as crianças que acordaram, já acordaram satisfeitas, elas acordaram felizes. Por quê? Elas se sentiram respeitadas nos seus direitos. Gente, aí você vai falar assim, mas é criança, é bebê. Eles não podem ser escolarizados, estão na creche, não é para ficar sendo disciplinado no seu mover, na sua movimentação, não. Movimentar para a criança nessa faixa etária é o quê? É crescimento. Eu não posso querer disciplinar meus alunos de 2 anos, de 0 anos, de 8 meses, de 5 meses, de 1 ano. Não, eles precisam andar, eles precisam movimentar. É a vida deles. Eu não posso tolher. E aí, depois, uma atividade para as crianças, no final, espera a família chegar para buscar. Quando vai entregar as crianças, gente, é um abraço das crianças, entrega as crianças com sorriso, com alegria, ainda que quando sai todo mundo, a professora desmaia, mas ela se entrega para essa criança, ela se doa para essa criança. Enquanto essa criança está ali, essa criança tem estímulo para ser autônoma, para construir a sua autonomia. E é isso que nós precisamos entender, que a BNCC vem alicerçar o nosso trabalho para que isso aconteça. E se na minha creche não acontece isso, eu tenho que ter conhecimento para que eu questione até que ponto eu não estou infringindo o direito dessa criança de se expressar, de conviver, né, de conhecer-se, não é? Então, eu tenho que pensar em todos esses aspectos. Então, fazendo essa análise, eu venho falar. Existe esse lado de uma creche que a gente, às vezes, sonha, que a gente almeja, que a gente pensa, ai, que bom, seria tão bom se fosse assim, não é? Ah, Fatinho, você que não conhece a minha realidade. As famílias são desajustadas. A gente manda as coisas, ninguém retorna, ninguém fala nada, ninguém faz nada. E a gente tem eu recebo muitas reclamações. Quantas reclamações de professores. Gente, uma dica para você que é professora. Não vamos reclamar. Tirar isso do nosso dia a dia. Primeira coisa, graças a Deus que eu tenho os meus alunos. Graças a Deus que eu estou trabalhando, que eu tenho meu trabalho, que eu tenho meu emprego. E nessa pandemia,
nós temos que pensar a quantidade de professor que vai ser mandado embora das escolas, que seja escola particular, que seja pública, a não ser aqueles que são efetivos. E mesmo os efetivos, cuidado, porque o governo está querendo acabar até com isso. Então, gente, vai permanecer quem tiver conhecimento, quem buscar conhecimento e quem trabalhar dentro de uma proposta de conhecimento da sua prática, reflexão da sua prática. Então não adianta eu sair brigando, não adianta eu reclamar, não é reclamar que vai mudar as coisas. E outra, quando o professor quer reclamar, ele não pode reclamar, nem deve reclamar com quem não vai resolver. Quando a gente quer reclamar, a gente tem que reunir, a gente tem que questionar de uma forma segura daquilo que a gente está questionando, para que a gente não caia naquela de chover no molhado. Porque até hoje, a nossa classe, ela é muito desunida no sentido de reivindicar. Por quê? Não conhece os direitos e quando vai reivindicar, ao invés de reivindicar no salto alto, reivindica na base do barraco. Infelizmente, é a realidade. Se você conhece outra realidade de classe de professores, vocês me avisam que no Brasil que eu vou bater palma e vou aplaudir, porque infelizmente, até hoje, olha que eu já andei por muitos lugares. Toda vez que eu vou ver uma reivindicação de professores, eu sinto muito. O que eu vejo, a princípio, é barraco. E nós temos que ter posturas de professores para reivindicar os nossos direitos. E quando você vir uma situação na creche onde você trabalha, pela qual você percebe que não está dentro da proposta e que deveria estar, porque essa proposta é uma proposta que é lei, você não vai confrontar. Você vai simplesmente fazer a sua parte, e se alguém questionar, você, com toda a educação, você vai mostrar que você está fazendo aquilo que é de direito da criança, mas com sabedoria, no momento certo, na hora certa e com a pessoa certa. Não é demonstrar, mostrando que você é o detentor do conhecimento. Muito pelo contrário. Eu sinto muito, mas você pode conhecer, você conhece, ou você é conhecedora do assunto, porém, na hora de conversar e não confronte, você se coloca como uma pessoa, como a professora que você é, com postura, demonstre o seu conhecimento com atitudes sábias. É uma dica que eu te dou. Outra coisa, por que é tão difícil as creches ou, né, as instituições públicas atender a criança da forma que precisa ser atendida? O investimento público é muito escasso. Investimento na área pública, na rede, é muito pequeno. Por quê? E olha bem quanto desperdício de talento existe. Olha, essa criança que tem que é recebida lá na rede pública que eu citei, ela já tem um problema, uma dificuldade na família dela muito grande, porque a mãe dela, muito nova, a mãe dela, quem assume essa criança, a educação dessa criança, praticamente é a avó. Assume uma educação, quer dizer, cuida, né? Toma conta, é uma diferença muito grande de tomar conta e educar. E quando ela chega na creche, ela é vista como uma criança que tem uma vida dura, uma vida difícil, que é muito carente e, acima de tudo, essa criança tem que ser tratada com firmeza, com dureza, porque a vida dela já é difícil, se ela tem que acostumar com isso desde cedo. Outra coisa, ela é recebida de forma diferente
Porque, infelizmente, nós, professores, eu falo nós porque eu sou professora, nós trazemos na nossa cultura, não é? Que as crianças que têm uma condição social mais favorável, elas são mais sensíveis. E as que, não, e as que são da classe social menos favorecidas são mais resistentes às durezas da vida. Mas elas são crianças, gente, do mesmo jeito. E justamente essas crianças é que precisam de atenção, que precisam do nosso carinho e que precisam do colo, porque eu fiquei chocada. Eu cheguei na creche, a hora que eu cheguei na sala e falei que a criança estava com o narizinho todo sujo de catarro e cheio de beijo, e a professora, eu fui para pegar a criança, a professora, não pega não, não pega não, porque ele é muito carente, porque se você pegar, toda hora ele vai querer colo. E toda vez que ela ia na secretaria, toda vez que ela ia no refeitório, ela ia com uma criança no colo. E só aquela criança que eu fiquei lá, eu acompanhei essa escola há muito tempo, aquela criança que ia no colo dela. E como era essa criança? Essa criança era linda, branquinha, olhos verdes, uma menina linda que parecia uma boneca. Toda a creche bajulando essa criança. Ah, porque ela é coitadinha, porque a mãe dela é solteira, a mãe dela e eu olhei, fui lá ver o menininho do lado do berço que queria o colo, que a professora correu atrás de mim para não pegar, o menino pretinho, menino preto, magrinho, chorando, cheio de catarro. Ele era um carente que não podia ir para o colo. Gente, é uma coisa que está enraizado. Até a discriminação social e racial existe na creche. E nós temos que observar isso. Nós temos que ver que todos precisam ser tratados iguais. A gente não pode, não é? Inclusive, eu falo isso porque eu trabalho com eu faço um trabalho de voluntários com crianças carentes. Quando ele chega nessa comunidade, tem umas menininhas dos olhos verdes, bonitinhas, tá. E quando eu levo algum voluntário, por exemplo, do Lions Clubes, do Lions Club, de algum outro lugar que vai para fazer alguma atividade com as crianças, gente, as crianças pretinhas, as que elas consideram mais feinhas, ficam para lá. Mas eu tenho duas menininhas que são menininhas que parecem a boneca padrão. Elas ficam no colo. Os meninos carregam para lá. Tá? Eu tive que reunir com essa turma e falar isso que eu estou falando para vocês. Porque aí eles falam, não discrimina. Eu falei assim, não, eu não estou falando que vocês discriminam. Estou falando que eles precisam ser tratados iguais. Por quê? Os outros que veem isso percebem que vocês estão dando preferência para a fulana, porque a fulana é considerada mais bonita no nosso meio social. É cultural isso, e ninguém percebe isso. E nós, como professores, até nós, como professores, nós fazemos isso. Isso eu vejo nas creches. E tem um livro que eu não lembro o nome da autora, que chama O Drama das Crianças Negras nas Escolas de Educação Infantil, e fala sobre isso, a pesquisa que ela fez. Eu não preciso nem fazer pesquisa, a gente vai lá todo dia e vê isso. Entendeu? Então, a criança, principalmente essas crianças de baixa renda, elas precisam ter esse mesmo tratamento do que as outras. Não é que nós precisamos deixar de tratar as outras bem, muito pelo contrário. Nós temos que nivelar o tratamento para que eles sejam de direito de todas as crianças. Do mesmo jeito que eu trato a outra, eu tenho que tratar essa criança. Dormir e comer na hora que tem fome e na hora
que ela quer. Bebê, gente, não é dormir e comer na hora que a instituição quer, não. Isso não quer dizer que lá na minha creche é tudo organizado. Gente, eu detesto quando fala comigo que a minha creche é tudo organizado. Por que que eu pergunto por quê? Ah, não, dá 11 horas, os bebês estão todos preparados para ir dormir, vão todo mundo dormir, e aí a outra professora do turno chega e já está tudo arrumadinho, eu vou embora, já deixo todo mundo de banho tomado, já alimentado. Eu fico assim pensando, realmente nós estamos, eu, eu, nós estamos em um depósito de bebês. É como se eu deixo os papéis tudo organizado na gaveta, tudo limpinho, tudo arrumado, que a hora que a outra chega, ela vai tirar os papéis, ela vai resolver, ela vai separar o que, que vai servir para ela e o que, que não vai. Gente, cuidado. Não é assim. Outra coisa, tem escola que também não além de tudo, não deixa a criança crescer. Porque subestima a capacidade da criança dela desenvolver, dela crescer. Porque essa escola providencia tudo para criança. Ah, vamos dar mamadeira. Todo mundo dá mamadeira. Não deixa a criança ir para o chão. Quando vai para o chão, todo mundo atrás, porque senão cai e machuca. Né? A escola ela não permite que a criança suje. A criança vai pintar, ela não tem possibilidade de criar nada, porque a escola não oferece essa condição, porque subestima a capacidade da criança, além de querer escolarizar essa criança, tem um outro problema. A creche quer trazer todos os projetos que desenvolve com as crianças maiores, acha que tem que incluir dentro da creche, dentro desse berçário. Gente, são realidades diferentes. Isso não quer dizer que você não vá levar as crianças para assistir teatrinho, não quer dizer que você não vai levar as crianças para ver uma apresentação de uma outra turma, mas isso não pode ser uma rotina como se, não, nós estamos promovendo um projeto, desenvolvendo um projeto, assim, 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 todos os bebês têm que vir. Existe isso? Será que todos os bebês estão prontos para irem? Eles querem ir? Será que toda. Eu tenho bebê que vai, mas tem bebê que não quer ir. Tem bebê que quer dormir naquele momento. Tem bebê que fez cocô justamente na hora da contação de história, que foi lá fulano, ficando beltando para ouvir história. Aí o professor acha ruim, porque o bebê fez cocô justamente naquela hora. Não é? Então, a gente tem que pensar. Quando não, porque eu estou fazendo um projeto assim, assim, assado, então nós vamos colocar o pezinho da criança aqui para mostrar que nós estamos fazendo esse projeto. Nós estamos fazendo um projeto do Dia das Mães, um tal de projeto das mães. Aí vai lá, leva um cartaz, uma flor, um trem qualquer, põe lá o pé, põe a mão, faz não sei o quê. E o bebê é obrigado a fazer aquilo, porque a escola está fazendo. Aí eu vou te falar, aí você fala comigo, Fátima, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa com as crianças. Tem que fazer. Não quer dizer que você não vai levar cultura para as crianças. Você vai contar história, vai levar arte, vai levar música. Isso tudo você vai levar. Mas independente de o que está acontecendo. Porque tem gente que fala que tem que introduzir gênero textual para os bebês. Tem. Falar que não tem? Tem. Mas de acordo com os bebês. Tem gente que leva poema para os bebês e começa a recitar poema. Será que criança pode até levar? Mas que tipo de poema? Né? Conta história. Gente, o que é tristeza maior do que encontrar professor contando história para bebê, né? Tem um ano, bebê de 8 meses, 9 meses, põe os menininhos tudo sentadinho lá e fica contando, vai ler história ou vai contar história e acha que os bebês têm que ficar ouvindo. Gente, eles ouvem. Hoje eu pus um post lá no Instagram escrito assim: a criança tem o direito de ouvir história, mas ela não tem o dever, não. A história, ela tem que acontecer todos os dias para a criança, para os bebês.
todo dia. Ela tem o direito de ouvir. Mas você, professora, você pode pegar a história, ler e deixar os meninos rodar. Eles podem rodarem. Deixa eles rodarem para lá, vão para cá, pendura ali, pendura aqui, e você vai lendo para eles, porque eles precisam de ouvir a história. É direito deles, mas não é dever deles. Mas é dever seu ler história para eles. É dever seu contar histórias para eles, fantasiar e contar historinha para eles. Agora, eles não precisam estar lá sentadinhos, não, para ouvir, para ver você, porque eles precisam do movimento para eles crescerem. Entenderam? Então, aí você vai falar assim, mas que escola é essa que a Fatinha está falando? Gente, é a escola que a BNCC fala que tem que acontecer. É baseado lá, você vai ver lá Boa noite, Vera. Você vai lá ver os campos de experiências. Você vai lá na primeira etapa lá, da idade de 0 a 1 ano e 6 meses. Você vai lendo tudo isso, e tudo isso que eu estou falando está lá. Aí, vamos ver o que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos desenvolver em nós, né? A capacidade de observação. Nós precisamos desenvolver isso. Por quê? Nós precisamos desenvolver essa capacidade de observação das ações dos bebês, da forma com que eles agem, com que eles interagem. Porque quando a gente tem essa capacidade de observação, a gente também lembra daquele material que a gente já leu, daquele material que a gente está lendo. E essa observação nossa, essa capacidade de observação nossa, ela tem que estar pautada numa teoria, numa base fundamentada numa teoria. Por isso que é importante você estar munida de material para você ler, estudar. E a sua creche, e o seu município, e a sua escola, ela tem que te oferecer esse material. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho tempo para ler. Eu falei assim, então você não pode ser professora. Porque a professora do berçário, ela tem a obrigação de procurar conhecer cada dia mais, cada vez mais, como desenvolve a criança, o que passa pelo cérebro da criança, qual o comportamento da criança, o que Piaget fala, o que Vygotsky fala do desenvolvimento da criança. Então, se você não se preocupa ou não acha tempo para ter esse conhecimento, eu sinto muito que você está no caminho errado, você está na profissão errada. Mas, pensa bem, só vai adiante quem busca conhecimento. Você precisa desenvolver a capacidade de compreensão, entender o bebê, entender quando ele está inquieto. Você vai trocar a fralda dele e conversar com ele. Ver com ele, por que você está chorando, não é? Às vezes ele está inquieto porque está cheio de cocô, ou porque ele está com a pele irritada. Meu amor, você está com a pele irritada, não é? Nós vamos trocar você. Não é trocar como se estivesse trocando um saco de batata. Não! É trocar uma pessoa, um ser humano. E você vai falar com ele. Ele vai perceber que você está acolhendo aquela dor, aquele sentimento dele, aquela emoção dele, e você vai passar afetividade para essa criança. Você vai poder também aprender a interagir. Os bebês são capazes de perceber diferenças entre pessoas. E o mais engraçado, você pode observar, no meio da creche tem aquele bebê que te prefere. Você já observou, professora? Entre outras, você pode observar, tem bebê que prefere você do que o outro. Mas isso é tão legal,
tão gostoso. Você vê que, por exemplo, eu tenho assim, um puxa-saco aqui na minha casa, por exemplo, que é a minha neta, né? Ela prefere a minha do que os outros. Ai, eu fico toda orgulhosa. Mas, mas aí tem professor que acha que a criança é um grude, que a criança está carente, por isso que fica colada nela, que não sei o quê. Gente, a criança, ela tem as preferências dela. E isso ela está começando a perceber que ela é ela, o pai é o pai, a mãe, a mãe é a mãe, o avô é avô, o tio é tio, o irmão é irmão, a professora é a professora. Ela está começando a sair dela e vendo outras possibilidades de interação e de relacionamento, de afetividade. E como é gostoso, como é bom. E você precisa aproveitar esse amor, esse carinho que essa criança já começa a manifestar por você. Quando a família chega, você falar, olha, ele gosta tanto de ficar comigo, porque eu gosto de brincar com ele, eu faço isso, ele faz aquilo, a gente brincou hoje assim, assim, assado. Se compartilha com a família as atitudes ou as ações que você fez com ele, com a criança, para que a família perceba que a criança ela gosta de brincar e chega em casa, alguém possa fazer com ela. Não é que a família vai transferir tudo isso para você, mas você pode chegar, demonstrar isso e falar: mãe, faz isso e isso com a criança, porque ela adora, ela vai gostar, ela precisa disso para ela desenvolver isso, isso e isso. Então, olha que bacana, mãe, olha, brinca com a criança. Gente, eu vou postar para vocês também, vou postar no Instagram, a brincadeira que eu brinquei de beliscão, beliscão, cão, cão, beliscão, cão, cão, beliscão, só passarinho. A criança gostou tanto, mas tanto essa brincadeira, porque menino gosta de brincadeira de mexer com a mão, do gato, essas coisas, brincadeiras de mão, eles adoram. Então, eles gostaram tanto, faz tanto, ele gostou tanto, brinca com eles que ele vai amar. Aí, isso é bom, mamãe, para ele poder ter, desenvolver esta coordenação de pinça. Eles vão desenvolver de forma que eles vão ter um equilíbrio de beliscar aqui, ó, não vai nem apertar e nem vai deixar solto. Então, mãe, ajuda nesse aspecto aí para nós e tal, vai brincando com ele, você vai levando, vai ensinando. A mãe vai para casa assim. Tem mãe para ser essa professora tá ficando doida, eu vou fazer isso com o menino. Depois, a mãe chega, não é que chegou em casa fazendo isso, tá fazendo isso comigo? E isso vai sendo levado para casa de uma forma alegre, feliz e intencional. Outra coisa, a criança, a gente vai observando que vai aprendendo a se comunicar, não é? Além disso, a imitação, gente, a imitação para criança é importantíssima. Quando você trabalha com uma criança, essa possibilidade dela imitar, e quanta coisa que ela imita, ela traz para dentro dela os momentos que ela viveu em casa, né? E você sabe direitinho quantas coisas ela reflete ali através da imitação. E quanta coisa que você, professor, pode fazer. Por exemplo, dar colo, dar mamadeira. Por que não? Se você tem na sua escola ou na instituição onde você trabalha, você tem uma certa organização, não tem problema nenhum você dar colo. Não tem problema nenhum você dar mamadeira. O problema é você não incentivar. Não é estimular a autonomia. Entendeu? Mas a criança tem necessidade disso. Cuidar da higiene da criança, oferecer objetos para ele sugar, para ele chupar, por quê? Ainda que a criança, mesmo que a criança mama no peito, não é? Ela precisa, ela sente necessidade de sugar, de chupar. Então, a sala, a escola precisa estar com esse material disponível para essas crianças. Auxiliar a viver em grupo. Hoje, uma professora pergunta, Patinha, o que eu faço com o menino pequeno que vive mordendo? Hashtag mordida, o que eu vou fazer? Porque, na verdade, a criança, quando está maiorzinha,
Gente, morder é muito bom, não é? A gente tem menino que dá vontade de você pegar na bochecha, não, de arrancar a bochecha dele. A gente não fala que não pode, mas que dá vontade lá. Criança sabe que pode dar mordida ou que não pode? Não. Aí a gente pode falar assim, Fatinha, o que eu faço com criança que vive mordendo? Morde também, que é muito fofo. Não, gente, a criança está mordendo porque, primeiro, ela sente necessidade de morder alguma coisa. Se ela vê um outro coleguinha, tá fofinho, tá ali, não tem outra coisa para morder, quem que ela vai morder? O colega. Ela está conhecendo. Ela conhece através de que ela pega, ela suga, ela morde. Então, o que você vai fazer, professora? Você vai oferecer para essa criança uma substituição para morder. Sempre oferecer brinquedos, né? Sempre oferecer para ela outras possibilidades para ela morder. Não é ficar, não vai morder, não sei o quê. Não é assim. E outra, longe de pensar em colocar criança pequenininha, bebê, para pensar. Não existe isso. Gente, escola que faz isso, para mim, essa escola tem que fazer uma revisão do que é ser uma escola, que é educação. Porque não é. A criança pensando em quê? Você põe uma criança para pensar com uma criança de 1 ano, criança de 1 ano e meio para pensar em quê? Não é? Então, nós temos que pensar na causa e no efeito. E outra, a criança está mordendo, vamos substituir, não é? Conversar com ela, levar brinquedos que ela possa morder. Não, você não vai morder no coleguinha, mas você pode morder nisso aqui. Olha, vamos trocar, vamos morder nisso aqui. Isso toda hora que acontecer um incidente, você vai oferecer. E deixar, fazer com que a criança fique distante daquele outro bebê que ela gosta de morder. Não é? Mas isso é muito difícil. Não é muito difícil se você ficar atenta e se você se colocar vigilante com relação às mordidas. Então, a gente tem que preparar. Outra coisa, não ficar com nada para você, professora. Compartilhar com a sua direção, para que juntas, possam encontrar uma solução. Conversar, não é que é a introdução no mundo simbólico da cultura. O tom de voz é importante. Oi, meu amor. Né? Não é gritar com a criança, é conversar, é falar com docilidade. Tudo isso é importante. Valorizar a construção da autonomia da criança, tudo que ela fizer, ou toda vez que ela fizer alguma coisa com autonomia, dá os parabéns, não é? Ai, que lindo, bate palmas, né? Valoriza as conquistas, valorize cada conquista da criança. Os elementos que devem ser inseridos, né, no contexto de vida da criança, igual, por exemplo, elementos sonoros, são elementos culturais que a gente não pode deixar de. A criança tem o direito de conviver e de conhecer isso de uma forma lúdica. A sala conter esses elementos ou mostrar esses elementos para a criança de forma lúdica que você faz tão bem. E valorizar a família. Olha, no que diz respeito à valorização da família, nós temos que pensar o seguinte: não discriminar a família. Não pensar que família é apenas aquela que eu tenho dentro da minha cabeça, no meu conceito de família. Valorizar a família que a criança tem, para que ela se sinta também valorizada e se sinta um ser humano, um sujeito que está construindo a sua própria história. E você está sendo uma professora que está participando dessa construção, professora. E eu quero dar uma sugestão para você. Eu poderia chegar aqui, trazer para você várias sugestões de atividades, porque, na verdade, a maior parte dos professores buscam atividades para trabalhar com criança de 0 anos, de 0 a 1 ano e 6 meses. A internet está lotada de atividades
para você trabalhar com criança nessa faixa etária. Eu tenho também uma apostila que foi elaborada pela Nádia Fiore, que está cheia de atividades super bacanas para você trabalhar com criança nessa faixa etária. Eu tenho, inclusive, são 2 apostilas. Tem uma que tem menos atividades e a outra que tem mais de 100 atividades que estão disponíveis também para você trabalhar com criança nessa faixa etária. Mas o meu objetivo foi falar fazer uma reflexão desse contexto das nossas ações pedagógicas dentro da escola e observando que a BNCC, ela é a Bíblia que nós, professores, precisamos ter. E outra, a pedido de uma professora muito dedicada, que é a Terê, ela tem as suas alunas e eu quero parabenizar essa professora. E ela pediu que as professoras participassem desse momento e, principalmente, ela pediu que ofereceu para as professoras uma oportunidade delas conhecerem ou delas conviverem e terem uma reflexão diferente daquilo que elas estão tendo. E isso vem só fazer o quê? Enriquecer a nossa prática pedagógica. Agora, eu quero também dizer para você o seguinte, essa live de hoje, ela é resposta para a nossa professora Terê. Ela pediu essa live. Então, eu tenho o maior prazer de abordar um assunto que é sugerido por vocês, tá? E vocês só vêm contribuir comigo. Aí você vai falar, isso está dentro da minha cabeça? Não. Eu vou dar uma sugestão para vocês de livros que eu tenho lido e que tem me ajudado muito. Para começar, eu vou dar uma sugestão de livro que vocês devem ler para enriquecer o trabalho de vocês e que eu tenho certeza, que tem lá na sua secretaria. Esse livro aqui, ó. Tá? Ele tem na secretaria, porque esse livro, eu tenho esse livro que eu ganhei de uma secretaria. Então, esse livro, Interações, Ser Professor de Bebês, Cuidar, Educar e Brincar, uma única ação. E categoria Educação Infantil, Disciplina e Especificidades do Bebê. Esse livro você tem na sua escola ou na sua secretaria. Então, ele vai te ajudar muito, porque além da parte teórica, ele tem no final, ele tem algumas sugestões de atividades, ou mesmo, além de algumas sugestões, ele tem, como você vai ornamentar a sua sala, o que você pode colocar na sala de bebê, na sua sala de bebês, enfim. Um livro que vai ajudar você, enquanto pessoa, é esse aqui, ó, de William Ury, né, coautor, best-seller, Como Chegar ao Sim e cofundador do Harvard. Como chegar ao sim com você. O primeiro passo em qualquer negociação, conflito, conversa difícil. E conversa difícil. Porque nós convivemos com muitas pessoas. Você que é professor, convive com muitas pessoas. Isso vai te ajudar a interagir com outros professores, até mesmo com as pessoas que são mais complicados, que você tem mais dificuldade de convivência. Esse livro é muito bom. Além de ser muito bom, ele vai te ajudar nessa interação com as pessoas e até mesmo se colocar quando você for confrontada diante do conhecimento que você está adquirindo, certo? E eu vou deixar também para vocês embaixo o link para quem quiser adquirir a apostila da Nádia Fiore, tá? A apostila dela é muito boa e tem lá as atividades. É como eu falei, eu poderia encher de atividade para vocês, sugerir fazer isso, fazer aquilo.
Não é esse o objetivo. Vocês encontram isso na internet qualquer hora que vocês quiserem. O objetivo é vocês perceberem que creche não é lugar para criança, não é depósito de criança. Não é lugar para criança ficar dormindo o dia inteiro. E não é lugar da criança ficar guardada. É lugar da criança ser trabalhada, incentivada, educada, com intencionalidade. E não é também lugar de escolarização de criança. É lugar de educação, de interação e de brincadeira. E aí sim, a educação e o crescimento irá. Alguém tem uma pergunta para deixar aqui para mim? Quer fazer alguma pergunta? Eu teria o maior prazer de responder se eu souber, tá? Porque eu não sei tudo. Caso eu não saiba, eu vou pesquisar. E se não, se você quiser deixar alguma pergunta, quiser saber de alguma coisa e quiser participar da próxima live lá no Instagram, quarta-feira, às 20 horas, eu estarei lá com a Nádia Fiore. Tem mais professores que já deram o nome, que querem participar da live. É só deixar o nome que eu vou chamar para participar, ok? Então, gente, eu quero deixar para vocês uma coisa. Eu vou mandar para quem está aqui e vai dizer para mim, hashtag Fatinha eu quero, uma apostila somente para você que está aqui. E vai me cobrar lá lá no WhatsApp, tá? Lá no grupo. Eu vou mandar uma apostila para vocês assim que eu sair daqui de projeto, tá bom? Qual é? Eu vou falar, eu vou mandar, vai ser surpresa. Então, por favor, hashtag Tatinha, eu estou aqui. Só isso. Coloque aí e depois me cobre lá. Eu vou ver na relação do bate-papo quem está aí. Hashtag Fatinha, eu estou aqui e eu vou mandar para vocês uma apostila, tá? Gente, muito obrigada. Minha irmã tá aí também. Ah, gente, a minha irmã, vocês viram que lindo? Então, ela vai estar comigo sempre. Nós vamos fazer uns trabalhos muito bacanas, vamos trazer ideias para vocês, tá bom? Ela está iniciando nessa carreira agora de youtuber. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live quarta-feira, tá? Boa noite.